criada para investigar e apurar supostas irregularidades nas multas aplicadas pelos radares instalados no município de Taubaté e que foi instituída pelo ato número 3 de 2015, a requerimento da vereadora Vera Saba. Requerimento número 0581 de 2015, que foi aprovado na 113ª sessão ordinária, realizada no dia 18/3/2015. Todo o trabalho vem sendo realizado nos termos dos dispositivos da resolução número 11 de 19 de novembro de 1990, regimento interno, em especial da resolução número 181 de 2015. Por deliberação dos membros da comissão, neste ato estaremos ouvindo a secretária de Mobilidade Urbana, engenheira Dolores Moreno Pino, que prestará informações como envolvida com os fatos. Registro a presença dos membros da comissão, ou seja, do membro, né? Vereador Jefferson Campos, assessor do vereador Diego, e assessor do vereador Luiz Henrique Neneca. E não tem mais nenhum outro vereador. Solicito ao vereador professor Jefferson, relator e secretário, para que faça a leitura das atas das reuniões anteriores. Boa tarde a todos. Ata da reunião de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída para investigar e apurar irregularidades nas multas aplicadas pelos radares do município de Taubaté. Às 15 horas do dia 16 de abril do ano de 2015, na Câmara Municipal de Taubaté, realizou-se a reunião de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar e apurar irregularidades nas multas aplicadas pelos radares do município de Taubaté, conforme requerimento 581/2015, de autoria da vereadora Vera Saba, subscrito por mais 7 vereadores. O presidente da Câmara, pelo ato da presidência número 3/2015, publicado no Boletim Legislativo 939, de 10 de abril de 2015, folha 15, nomeou para a comissão os vereadores Gorete, Jefferson Campos, Nunes Coelho, Diego Fonseca e Luiz Henrique Neneca. O vereador Nunes Coelho declinou de compor a comissão, conforme manifestação realizada na sessão ordinária ocorrida em 14 de abril de 2015. Presentes, todos nomeados, com exceção do vereador Nunes Coelho, foi eleita a presidente da comissão, a vereadora Gorete. O vereador Jefferson Campos foi escolhido relator e secretário. A presidente eleita submeteu a deliberação e a comissão aprovou o seguinte: será realizada nova reunião em dia a ser definido para a deliberação das diretrizes do trabalho da comissão. 2. Será requisitado servidor efetivo para o acompanhamento do trabalho da comissão. Não havendo mais o que deliberar, foi encerrada a reunião. A presidente mandou que eu, Michel Rocha de Faria, chefe de gabinete, lavrasse a seguinte ata, que vai ser assinada por mim e pelos presentes. Essa foi a ata da primeira reunião. Ata da segunda reunião. Ata número 2, Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato número 3 de 2015. Aos 26 dias do mês de maio de 2015, às 20 horas, nas dependências na Câmara de Taubaté, reuniram-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituído pelo ato da presidência número 3, a requerimento da vereadora Vera Saba, requerimento número 581/2015, aprovado na sessão ordinária do dia 18 de março, 18 de 3 de 2015. Deliberou-se pela unanimidade dos membros que a CPI deverá reunir-se todas as terças-feiras, às 14 horas, quer para as reuniões de trabalho, quer para as oitivas que fizerem necessárias. Ato contínuo, decidiu-se pela convocação da engenheira Dolores Moreno Pino, secretária de Mobilidade Urbana, para prestar esclarecimento pela CPI, na condição de envolvidos com os fatos. Em decorrência de o plenário já estar agendado para outro evento no dia 2 de junho, decidiu-se então que a oitiva para ouvir a secretária será no dia 9 de junho de 2015, às 14 horas, no plenário da Câmara. Nada mais,
Havendo a ser tratado, eu, vereador Jefferson Campos, secretário relator, lavei a presente ata, que após lida achada, será assinado pelos demais membros da comissão. Muito bem, após lidas as atas, quero registrar também a presença da assessora da vereadora Vera Saba. Gostaria de convidar agora para tomar assento ao seu lugar no plenário a senhora Dolores Pinto Lola, para que possamos iniciar propriamente as oitivas. Pode ser. Pode ser. É bom que fica na direção. Quem que é da Vera? Inicialmente, quero agradecer à secretária Lula pelo atendimento à convocação para essa oitiva, através de ofício desta presidência. Senhora secretária, nós vamos dar início, eu e vereador Jefferson vamos alternar algumas perguntas e a senhora, então, só responderá as nossas perguntas a partir de agora, tá bem? Senhora secretária, é do conhecimento de Vossa Excelência os fatos apontados, Vossa Senhoria, desculpa, os fatos apontados pela vereadora Vera Saba e que deram origem a esta comissão parlamentar de inquérito. Vocês, por favor, orientam aqui como que funciona o microfone. Ou pode até auxiliar, se for o caso. Isso. Sim. Se a senhora precisar, tem alguém que possa... Então, nós vamos iniciar as nossas perguntas. Eu passaria primeiro para o vereador Jefferson, que fizesse acho que são 3 questões suas, vereador. Então, o senhor fica à vontade, por favor. Primeiramente, vou fundamentar minhas questões, o secretário, agradecer sua presença aqui na CPI. A primeira pergunta é o seguinte, que até fundamentou aí a criação do requerimento, existe irregularidades nas multas aplicadas pelos radares, fundamentado assim, as irregularidades, pelas inadequações dos pontos e também pela existência, pela não existência, do laudo do Inmetro. Então, a minha pergunta é nesse sentido, se tem irregularidades, nas multas fundamentadas nesses 2 pontos, nas inadequações dos pontos que foram instalados e também se tem laudo do Inmetro nos radares colocados. Essa é a primeira questão. Não existe irregularidade, pelo contrário, nós temos laudo do Inmetro de todos os locais onde existe fiscalização eletrônica, desde o início. Então, todo equipamento, se ele não está aferido pelo Inmetro ou se ele não está bem posicionado, ele não funciona. Então, nós trabalhamos exatamente conforme a legislação. Então é o seguinte, o radar só é colocado em funcionamento após a verificação do Inmetro. Após a emissão do laudo do Inmetro, eu vou lhes dar um exemplo. Nós temos uma lombada eletrônica ali na Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva e temos outra ali na Avenida John Kennedy, próximo às escolas. Eles ainda estão desligados porque o Inmetro ainda não veio fazer a aferição desses radares. Então, nós só podemos ligar e autuar após a aferição e liberação do Inmetro. Sem esse laudo, os radares não são ligados. Perfeito. Segunda questão os locais, para colocar os radares. É baseado no estudo da secretaria? Como isso é determinado? Nós temos estudos específicos para poder instalar os radares.
e cruzando dados também de índice de acidentes. Então, são vários dados que nós colocamos e levamos em consideração para poder instalar um equipamento. Tranquilo. Mais uma pergunta aqui, presidente, né? Quantas empresas participaram desse processo licitatório dos radares? Eu não participei diretamente da licitação. Foi uma equipe de estatutários, de funcionários da prefeitura que fez essa licitação. Inclusive, existe uma comissão de licitação específica para esse certame. Mas, se eu não me engano, foram 5 empresas que participaram. Perfeito. Só para completar, essa comissão deve ter alguém responsável. O presidente dessa comissão, quem seria? Sim, a responsável pelo departamento de compras é a Márcia, né? E eu acredito que qualquer outra informação que vocês precisem, ela pode estar esclarecendo. Márcia. Qual a modalidade de contratação da empresa? Foi um pregão. Uma licitação onde é feito um pregão, né? Que a Márcia pode responder, seria isso? Sem dúvida. Eu acredito que ela tem mais embasamento técnico para poder responder corretamente. Existe alguma relação entre a empresa, um parêntese, que opera o monitoramento por câmeras com o consórcio Taubaté Vias, que opera os radares? É um consórcio, né? Onde existe um relacionamento, são 3 empresas, cada uma tem o seu papel. Uma é do monitoramento, a outra é dos equipamentos e a outra é a que presta o serviço. Então, são 3 empresas que formam esse pacote. O sistema está totalmente ligado, uma vez que nós temos nos radares a detecção, por exemplo, as placas de veículos furtados, é o sistema de radares que fornece a informação para a Polícia Militar. E a Polícia Militar consegue capturar esses veículos através da imagem dos radares, não das câmeras. Então, é um sistema que ele está totalmente ligado, ele interage, é totalmente interligado. Não tem como existir um sistema sem o outro. Sistema de câmera e radares. Correto, é interligado. Então, nós fornecemos imagens para a Polícia Militar, os nossos agentes de trânsito fazem operações pelo sistema de monitoramento de câmeras também. Nós operamos muito pelas câmeras de monitoramento. Então, é um sistema ligado ao outro. Não tem como trabalhar independente um do outro. Ou seja, acaba até contribuindo para a segurança, então, como você colocou, a questão de carros... Sem dúvida. E acaba também multiplicando o nosso número de agentes, né? Porque os nossos agentes que estão na central de operações, ele passa as informações para os agentes que estão nas vias públicas pelo rádio. E é muito mais rápido o atendimento através do monitoramento. Então, é um sistema que está inteiro ligado. Não tem como separar e contribui, assim, ele otimiza muito o nosso trabalho. Perfeito. A senhora saberia dizer, pelo menos, não precisamente, acredito que não, mas é uma pergunta interessante. Quantas multas foram aplicadas desde a instalação dos radares, que foi no dia 31 de dezembro, né? Não, foi em julho de 2014. Isso. Julho. É verdade, porque já tem tempo, né? Desde julho de 2014 até maio de 2015, foram entre radares, Polícia Militar e agentes de trânsito, eu tenho o total, foram 70 mil multas, desde julho até abril, final de abril de 2015.
70 mil. 70 mil, em torno de 70 mil. E as infrações, né, relacionadas a essas multas, ô secretária? Você tem, a porcentagem avançou no sinal vermelho, falando no celular... É diversificado. A campeã é excesso de velocidade, infelizmente. Em segundo lugar, vem avanço semafórico. Mas, infelizmente, a que ganha, em primeiro lugar, avanço de velocidade até o limite de 20% acima da velocidade estipulada. Então, em segundo lugar, velocidade, avanço... Avançado no sinal vermelho. Não. Excesso de velocidade acima dos 20% estipulados pela sinalização de trânsito. E, em terceiro, avanço de sinal vermelho, avanço semafórico. Então, a campeã seria... Excesso de velocidade até 20% acima da velocidade estipulada na via. Então, assim, se está a 50 quilômetros, no máximo 60, é isso? Correto. Essa é a campeã. Essa é a campeã. A segunda seria... A segunda é acima desse valor. Se a via estipulada 50, é acima de 60 quilômetros por hora. Ah, entendi. Entendeu? De 60 para cima. 60 para cima. Correto. Então, a primeira até o limite, a segunda extrapola o limite. Extrapola, e a terceira é avanço semafórico. Avanço semafórico. E o valor é de acordo? O valor 20% é um valor. É um valor, aí tem um pontos. enquadramento, são 4 pontos, aí são 5 ou 7 pontos, é a gravíssima, que é o avanço semafórico. Com certeza. A gravíssima é avanço semafórico, porque pode causar acidentes gravíssimos. É porque, infelizmente, não tem lei ainda quando o cidadão ultrapassa o sinal vermelho, uma lei punitiva, né? Exemplo. O que é isso? Porque você acaba jogando uma tonelada em cima de uma pessoa, né? Exatamente. Por isso é infração gravíssima. São 7 pontos na carteira e na reincidência ela multiplica por 3. Sim, porque se hoje, ainda bem que você tem a lei, né, da tolerância zero, mas... E o cidadão que ultrapassa o carro no sinal vermelho e joga uma tonelada em cima da outra pessoa? Ele pode ser aqui homicídio doloso, culposo. Não tem, vida ninguém nos dá de volta. Não está tipificado. É importante esse dado. A senhora falou dos 3 tipos de infrações. Agora, eu gostaria de saber, existe, por exemplo, um ponto, quais são os 3 pontos na cidade, por exemplo, que na avenida aqui, que tem maior incidência de multa? Onde tem esse levantamento? Tem. A Avenida Marilac, é a que mais multa. Marilac? Né? Marilac. Depois vem a Marechal Deodoro, Avenida Marechal Deodoro, no sentido bairro-centro, de quem vem da região de Pinda, Tremembé, para o centro. Depois a Avenida Francisco Barreto Leme, que é naquela região também. E depois a Joaquim Távora, que ali é paralela à linha do trem. Eu já achava que a 9 de julho era campeã, então me Marechal enganei. Deodoro. Essas são relacionadas Marilac é a à primeira. velocidade. Então, são as que mais temos infração. Marilac, Marechal Deodoro, Joaquim Távora e Francisco Barreto Leme. Aí, essas 3 multas, né, que avançar as 4. As 4 avenidas... Excesso de velocidade. Excesso de velocidade. E sinal infelizmente. Vermelho? E sinal vermelho? Sinal vermelho não é tanto. Não é tanto. Não. Sinal vermelho nós temos bastante ali na Emílio Winter, com Claro Gomes, e na 9 de julho, com 4 de março. Ali nós temos bastante também. Bom, eu acho que, de minha parte, também respondido. Eu gostaria de saber se o vereador Jefferson tem mais um. Deixar claro que todas as multas colocadas são de acordo com, está sintonizado com o Código de Trânsito, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós não podemos fazer absolutamente nada que não esteja previsto no Código de Trânsito, e principalmente sem aferição do Inmetro. São equipamentos que não podem entrar em funcionamento se não estiverem aferidos. Isso é importantíssimo. Eu encaminhei todos os laudos do Inmetro para esta comissão para poder ser avaliado. Da frota de carros, né, veículos existentes em Taubaté, as multas correspondem a quantos por cento? 10, 25, 3%?
Olha, eu tenho essa porcentagem aqui. Eu não fiz a porcentagem com relação ao número de veículos, mas, se não me engano, eu fiz uma conta com o prefeito, não chega a 5% do número de veículos que nós temos na cidade. Se nós consideramos que Taubaté é uma cidade que hoje tem 206 mil veículos, mais os veículos itinerantes, que são de outros municípios que estão circulando na nossa cidade, é um número bem pequeno. Então, isso é bom, porque eu acredito que a maioria da população tem essa consciência, né? E se me permite adicionar, o principal ponto, nós reduzimos o número de acidentes. Nós conseguimos poupar vidas. Então, isso é o mais importante. São dados do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, que faz um estudo em cima do nosso trabalho, levou esse estudo a São Paulo. Então, isso é muito importante enfatizar. Desde a instalação dos radares, a partir de 2014, qual a redução de número de mortes e acidentes, comparando pré-radar e pós-radar, vamos colocar assim, secretário. Porque são dados fundamentais. São dados muito importantes. O número de mortes nós reduzimos em 30%, o número de acidentes sem vítimas, com vítimas, aliás, em 50%. Então, é um número muito significativo. Em Taubaté não existia fiscalização de velocidade. E é a pior infração que nós temos hoje, é onde nós mais autuamos, é o excesso de velocidade. Então, as pessoas têm que começar a se conscientizar. Eu até gostaria que a senhora pudesse passar para a comissão esses dados de redução de número de acidentes. Tem uma estatística, né? É fundamental, até para o relatório nosso. É um dado também nós fazemos essa estatística junto com o Corpo de Bombeiros, que participa das ações, né, de educação junto com a gente. São dados que eu posso fornecer sem sombra de dúvida. Só para encerrar, secretária, eu gostaria de saber assim, hoje, já com radar implantado, câmeras e tudo, antes, o comportamento dos motoristas antes e hoje mudou muito? Eu acredito que sim. Existe uma maior conscientização, né? Num primeiro momento, as pessoas veem com maus olhos, mas a grande maioria percebe a importância e o que nos surpreende é o pedido de radares ao longo da cidade inteira. Várias associações de bairros nos solicitam o equipamento porque existem abusos, né? Principalmente à noite, final de semana, existem abusos, infelizmente, e a solicitação, nós não vencemos o número de solicitações que nós recebemos. Nós tentamos levar o radar móvel sempre que possível, mas não vencemos o número de solicitações. E hoje, assim, eu quero acreditar que, enquanto o ano passado, por exemplo, era uma coisa nova, muita gente já deve ter tomado algum tipo de multa, inclusive eu já tomei uma. É evidente que a gente fica mais atento agora. Diminuiu a infração, vamos supor, o ano passado e hoje, que já o taubatiano está convivendo mais? Nós tivemos um pico em novembro e dezembro. E agora a tendência é reduzir esse número de multas, justamente porque as pessoas vão tomando uma consciência perante a sinalização viária, né? Tem que andar mais devagar, tem que respeitar a sinalização e tirar o pé mesmo. Então, esse número vem reduzindo. Eu tenho esses números também, depois eu posso disponibilizar. Seria interessante. Mas vem reduzindo, sim. Nós tivemos um pico no final do ano e agora a tendência é vir caindo. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta aqui. O valor arrecadado, se tiver um número, né, do valor arrecadado das multas, e como que ele é aplicado? Né? Para onde que vai se vai para o fundo da prefeitura, se tem um caixa específico? É uma conta específica de trânsito. Então, é um dinheiro que é obrigatório que seja utilizado em infraestrutura viária, né, e sinalização de trânsito. E educação de trânsito. Então, é um dinheiro que eu chamo que é carimbado. Né? Nós tiramos a porcentagem que vai para o FUNSET, que é um fundo do governo federal, que é obrigado a fazer esse repasse, que vai depois para a educação, né?
E aí o que nós arrecadamos, nós podemos aplicar para essas coisas, infraestrutura e sinalização e educação de trânsito, Então, fundamentalmente. O que é arrecadado aqui, uma parte vai para o governo federal e a maior parte fica no município. Correto. Como tem dinheiro carimbado para a educação, o dinheiro da multa é carimbado para as ações no trânsito. Exatamente, exatamente. Nós não podemos aplicar esse dinheiro em outra ação. Então, é uma conta específica que entra essa verba e é específica para algumas ações. Ela não pode ser destinada para outras ações. Tem um valor, sim, que foi arrecadado até hoje? Olha, 3,5 milhões. De 2014? Desde que iniciou o radar, dá uma conta de 3,5 milhões. E nós já disponibilizamos para mudanças viárias, compra de semáforos, as obras que serão feitas agora no Petroval, no Mercatal. Esse dinheiro todo é para isso. Está sendo integralmente aplicado em mudanças viárias e sinalização, placas, tudo isso. É comum a gente ler, né, nos jornais aí que Taubaté tem a indústria da multa. Você concorda com essa conotação, indústria da multa? De forma alguma. A maioria das pessoas anda corretamente, não é autuada. Então, não existem caças bruxas, nem nada disso. É muito simples. É respeitar a sinalização de trânsito. Todo mundo tirou uma carteira de habilitação. Então, todo motorista sabe as regras de trânsito. Não foi inventado nada, nós simplesmente estamos fiscalizando. Mais nada. Nós temos, inclusive, um número pequeno de agentes de trânsito para uma cidade de 300 mil habitantes. Nós não temos 6 agentes por turno para poder trabalhar. Então, eu discordo radicalmente a respeito disso. Nós queremos educar. Isso sim, isso eu concordo. Mas fábrica de multas, de forma alguma. A estrutura hoje na mobilidade urbana, na sua opinião, tem que melhorar? Está insuficiente, tem que melhorar? Qual que é a avaliação da secretária aí para os próximos anos aí em relação... Que é uma parte de grande importância, porque hoje está na hora do dia a deliberação do CAF. A deliberação, se vai aprovar ou não, é outra discussão, mas está para deliberar. Mas aí está incluso a questão da mobilidade urbana. Eu queria colocar a questão da estrutura da pasta. Né? Qual que é o pensamento da secretária nesse sentido? A maior parte aí do investimento do CAF é para obras de vias, de vias, novas vias e requalificação de vias. É claro que os projetos têm a ver com a Secretaria de Mobilidade Urbana, mas quem vai acompanhar essas obras é a Secretaria de Obras, em conjunto com a Mobilidade Urbana. A secretaria é uma secretaria muito nova, era um departamento, então a nossa infraestrutura é bem pequena. Nós já temos aprovada aí a contratação de 10 agentes de trânsito, e a equipe técnica ainda é pequena. Por isso que nós temos que contratar consultorias para que nos deem respaldo, porque realmente a equipe é minúscula. Então, em outras palavras, tem que ampliar a estrutura da secretaria. Muito obrigado. Sem dúvida. É isso que eu estou falando. Sem dúvida. Eu só vou entregar para a secretária, que chegou para esse vereador, como ele é relator, o senhor José Klinger Pinto de Melo. Ele disse que ele sofreu uma multa, né? E na rua José Vicente de Barros, em frente ao número 225. Só que, segundo até a própria prefeitura aqui e a Sabesp, que não existe esse número 225, não consta. Então ele fez um pedido até para cancelamento da multa. Eu estou entregando para Vossa Senhoria esse documento, chegou esse vereador como secretário da comissão, está tudo documentado aqui. Ele tem direito à defesa prévia. Às vezes ocorre falha no preenchimento da autuação, né? Ou, às vezes é feito pela Polícia Militar, ou o próprio agente, ele vê um número e na hora de preencher, ele preenche errado. Por isso existe a defesa prévia, que aí é o secretário de Mobilidade que faz a avaliação com relação ao preenchimento e se não existe falha em equipamento ou do agente de trânsito. É uma seleção prévia, tá? Então, nesse caso, se não existe realmente, nós verificamos, aí é deferido e a multa é cancelada. Eu posso encaminhar para você, Ana? Pode, eu abro o processo de recurso. Tá.
Eu também Presidente, recebi... já encerrei as minhas perguntas. Tá, já encerrou. Só para encerrar também, é pedido de um assessor, posso até falar, é um assessor da vereadora Graça. Ele pergunta por que o radar da Avenida Marilac é depois da escola e não antes. Os 40 quilômetros por hora tem que ser quando existe a placa, não importa se tem radar antes ou depois. O radar foi instalado naquele local porque tem que manter os 40. A travessia de crianças pode ser antes ou pode ser depois. É um trecho onde nós temos muitas crianças atravessando. E não só isso, nós temos a área do bombeiro também, né? E que é de área de segurança. E que normalmente era 30. E nós colocamos 40 em comum acordo com os bombeiros. Então não tem que se importar com a posição do radar. Tem que se importar com a velocidade das placas de sinalização para que não haja autuação. Esse é o ponto. Certo. Eu quero, vereador Jefferson, acho que encerrou as perguntas da minha parte. Também, da minha também, acho que, como a secretária falou, que em relação à contratação, ideal seria na próxima oitiva a Márcia. A chefe de licitação. Da licitação, a Márcia, de compras, assim, né? De compras, né? Eu acho que fica acertado já, a próxima oitiva seria com ela. Tudo bem? Na próxima terça? Terça-feira, às 2 horas. Às 14 horas. Então, senhora secretária, não havendo mais nada, né? A gente agradece mais uma vez a sua pontualidade, desculpe o atraso, houve mal entendido aí, vereador Jefferson também desculpa, mas acho que assim ficou claro, não há mais perguntas, né? E agradecer a sua presença aqui e sempre que necessário nós estaremos então passando os problemas aí da população. Mas acredito que uma CEI sempre é bom, é até esclarecedor, né? Mesmo para nós, acredito que muitas pessoas, muitos taubatianos que estão nos acompanhando, esclareceram também algumas dúvidas. E vamos aguardar também que a senhora possa mandar para a gente a estatística. Isso. Né? Tá Eu me coloco à disposição para qualquer outro questionamento que vocês creiam que seja necessário, qualquer material de apoio. A secretaria, estamos à disposição e eu vou encaminhar, até amanhã eu encaminho o material do Corpo de Bombeiros, das estatísticas. Beleza. Como a gente procura fazer um trabalho sério e na transparência, aqui aconteceu, então, de citar o nome da Márcia, seria a próxima. A senhora acha que teria mais alguém que possa estar contribuindo para maiores esclarecimentos? Alguém... A Márcia é a diretora do Departamento de Compras, né? Ela é estatutária, funcionária de carreira, e eu acredito que seja ela mesmo. Se ela achar por bem indicar outra pessoa, aí acho que ela... as coisas vão acontecendo, mas da sua parte seria isso. Né? Então acho que nós podemos declarar então encerrado essa oitiva, que foi bastante esclarecedora. Muito obrigada a todos.